E aí, gente, a gente vai estar falando sobre a nossa experiência do último vídeo, né, da conferência do Jesus Cop. E a gente vai falar sobre as pregações que chamam mais a nossa atenção. E é isso aí, acompanha o vídeo. E foi bom que na conferência, né, nesse feriado, a gente dedicou o tempo a se divertir fazendo as coisas de Deus. Então a gente foi lá e aproveitou e ainda buscou mais a Deus e se divertiu com nossos amigos lá da escola, que não foi só nós três, foram outras pessoas da nossa sala que a gente conhecia, até professores nossos foram. Então foi muito da hora. E aí vamos começar falando do que chamou a atenção de cada um nas pregações. Então eu vou falar aqui da pregação do Paulo Borges, né? Cada um vai falar uma pregação. Tá tirando. Vai de novo. Ele para nada. É porque você não riu. Então eu vou falar aqui da pregação do Paulo Borges, cada um vai falar uma pregação e tal. E aí eu vou começar aqui, que no cantinho até apareceu o nome dele, que no vídeo lá todas as partes que a gente gravou a gente colocou no cantinho, quem tava cantando, quem tava pregando. Então aqui eu vou falar um pouco do Paulo Borges, que foi o que eu escolhi, que na verdade o que mais me chamou a atenção, o que eu gostei, e eles vão falar também depois. Então o que eu achei da hora foi que ele falou que Deus ele quer que você adquira conhecimento. E aí tem 3 níveis de conhecimento. Então o primeiro nível que ele fala é o instinto, ou seja, tudo aquilo que a gente tem de necessidade. Então, necessidade, que é o primeiro nível, é tudo aquilo que você necessita, que é comer, dormir. Aí ele deu o exemplo lá da formiga também, que a formiga ela trabalha para depois conseguir o seu alimento e tal. Então é a necessidade dela. É o intuito, que é o segundo, que é o interesse. Ou seja, é o seu interesse a partir das coisas. Então você vai gostando de uma, você vai gostando de outra. Só que aí lá ele exalta bastante que esses 2 níveis, eles são a natureza humana, ou seja, eles são do diabo, vai. Então, esses 2 interesses são a partir da natureza humana, a intuição e o instinto. A intuição e o instinto, então, eles são conhecimentos que você adquire, que a maioria das pessoas tem, que são a partir da natureza humana. E aí o terceiro que ele fala é você adquirir conhecimento por amor. E aí são poucas pessoas que adquirem conhecimento, então, ou seja, eu gosto de tal coisa, então eu vou adquirir esse conhecimento porque eu quero, entendeu? Porque eu gosto disso e eu vou querer seguir uma profissão disso, e você adquire conhecimento nisso. Então na Bíblia é a mesma maneira. Então se você vai buscar Deus, é por causa que você ama Ele. E se você não está buscando, você tem que ver o que você está fazendo de errado, se você não está sentindo mais a presença de Deus e tal, e aí você vai ver o que está te afastando dele. Só que o terceiro conhecimento é por amor, então, ou seja, você vai ler um livro, você vai buscar alguma coisa na internet, você vai fazer uma faculdade, estudar, porque é por amor, porque você gosta, entendeu? Ninguém está te obrigando a estudar. Prazer. Só que é por amor que você vai fazer. E aí, por amor... Por isso que os caras mais tops aí, você acha que eles conseguiram ficar desse jeito? Por quê? Por causa do amor, mano. Nem é por causa que sei lá, a mãe deles mandou eles estudarem. É por amor, mano. Então é isso que eu queria falar, a pregação do Paulo Borges. Então essa foi a pregação do Paulo Borges que eu escolhi aqui pra falar. Eles vão falar outras, mas agora eles vão complementar ou falar o que eles entenderam também dessa pregação. Bom, o que mais me chamou a atenção, o que mais me interessou nessa palavra foi esses 2 níveis de conhecimento. Os 2 primeiros níveis são o intuição e o instinto. Se a gente se baseia nesses 2 pra vida, não serve pra nada, é diabólico. Ele me falou, não é do diabo, porque é da natureza humana, a gente precisa, é necessário a gente comer, é necessário a gente dormir. Mas se a gente se basear só nesses 2, acaba virando diabólico, porque a gente só segue o nosso interesse, a gente não segue a vida de Deus na nossa. E o terceiro fala sobre o amor. E uma coisa que me chamou a atenção na Bíblia, que eu quero complementar, fala sobre todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam a Deus. É isso, eu tenho que falar mais alguma coisa? Todos aqueles que amam a Deus vai cooperar o bem, cara. Relaxa, se tá vindo uma aprovação grande, se você ama a Deus, vai vir uma maior, vai ser uma bênção maior, vai ser um bem maior, entendeu? E é só isso. E também o que eu queria falar é que, fazer uma pergunta assim, o que a gente tá levando mais em conta, o que a gente tá dando mais prioridade? Se é essas coisas terrenas aqui, ou se as coisas que são
do amor. Por exemplo, as coisas da intuição, que são, por exemplo, as coisas terrenas, como o Tomás disse. Interesse. E sim, os interesses próprios. A gente, sei lá, tá priorizando uma festa, tá priorizando, sei lá, uma faculdade, ou aí tá priorizando as coisas de Deus, do amor. Porque, tipo, o amor é a base de tudo. Uma das principais palavras da Bíblia é o amor. Então a gente tinha que ver se a gente está se dedicando nosso tempo também pro amor. Porque Deus é amor. É, porque Deus é amor. Bom, vou falar um pouco da pregação do Luciano Subirá. O cara é top, hein? O maluco é top. O maluco é top. Só porque ele foi o último, Não, você escolheu. não foi. O maluco é embaçado. Ele falou sobre maturidade, sobre, tipo, família, sobre filhos, sobre casamento. Sobre a família baseada na Bíblia e em Deus, entendeu? Com base em Deus. Ele falou que a maturidade, nós precisamos de maturidade. Para ser solteiro, precisamos de maturidade. Para ser casados, precisamos de maturidade. Para ter um relacionamento com Deus. E o tema principal da conferência foi a maturidade. E, ele começou falando que ele contou um testemunho dele, falava sobre que ele sofreu um acidente de carro porque ele não tinha maturidade suficiente, ele não tinha capacidade ainda, ele não tinha estrutura suficiente para conseguir segurar um ministério que estava vindo, entendeu? Ele não tinha estrutura para entrar no lugar que ele estava entrando. E ele começou a falar, ele falou, pra gente, às vezes a gente perde algumas coisas por falta de maturidade, às vezes a gente não consegue alcançar a nossa bênção, a nossa vitória por falta de maturidade. E ele começou a falar sobre casados, falou, ele é pastor, né? E ele falou, tem tantos casais que chegam em mim, e às vezes eu não sei se eu ofereço um conselho ou uma chupeta pros dois, porque os dois parecem dois crianção, não tem maturidade pra seguir um relacionamento, não tem maturidade pra conseguir uma coisa mais baseada em Deus, sabe? E foi o que me chamou muita atenção, porque os problemas, às vezes, da nossa vida é relação amorosa, é relação com essas coisas, entendeu? Se a gente tem maturidade, se a gente tem a estrutura em Deus, a gente, consegue realizar tudo com calma, tudo através da razão, a gente consegue, sabe, ficar show com Deus. E ele falou sobre isso, ele falou sobre a família em Deus, que uma família, antigamente, os filhos eles eram criados para ajudar a família. E hoje a família tá mais ajudando o filho do que o filho ajudando a família. Tipo, não tá dizendo que o filho tem que ser escravo da família, essas coisas. Mas, por exemplo, antigamente, o filho, quando ele era feito, ele, em vez dele ter um sinal, tipo, agora vou ter que gastar mais dinheiro com meu filho, ele era mais um canal pra trazer, tipo, comida pra casa, sabe? Ele era mais uma fonte de trabalho, mais uma fonte de renda. E hoje em dia, os pais estão dando mais, às vezes, mais poder, mais autoridade para os filhos do que os próprios pais têm que ter, entendeu? E ele falou sobre isso, basicamente, maturidade. Então, o que foi o tema da conferência, tudo foi maturidade. Então, vou falar aqui que eu falo um pouquinho, mas aqui todos os pregadores eles falaram um pouco de maturidade. Tipo o meu, Paulo Borges, fala maturidade na hora de conhecimento e tal. Teve outros que falaram sobre outros assuntos e tal. E o Filho falou sobre maturidade na família, tal, como se deve guiar um relacionamento, essas coisas. Então acho que o tema principal foi isso. O Luciano Subirá, ele falou muito bem isso, que sobre a família, tal, que às vezes Deus vai tirar umas coisas porque você não tá maduro, você não tá, tipo, ele complementando o que ele falou lá, falou que ele tava avançando muito rápido na fé, tal, só que ele tava sem maturidade. Então ele tava crescendo no ministério, só que ele tava sem maturidade. E aí Deus foi lá e, não que impediu que ele fizesse, mas que deu uma segurada. Foi uma segurada pra ele não sofrer consequências piores depois. É que no testemunho falava que se ele continuasse no caminho que ele estava seguindo, ele ia se afundar no próprio ministério. Porque tipo, tava crescendo muito e aí Deus fez isso. Foi um livramento. E uma coisa também que falou muito comigo foi tipo, uma frase que ele disse que foi quando a gente corta o sofrimento durante o processo, a gente não chega ao nível de maturidade que a gente quer. E isso falou muito comigo porque às vezes, sei lá, a gente começa a ficar meio, sabe, empurrar tudo com a barriga, não ligar tanto para as coisas. Mas aí será que tipo, no final a gente vai estar, tá ligado? Maduro o suficiente como Deus quer, como a gente espera. Eu vou pegar água, posso? Não. Enquanto ele lê. Vai lá, pode ir. Ai, esses caras, mano. E ó. Madeira! Vai, tio!
Não, tinha um tipo de papel. Eu sei, mas... Deixa quieto, corta essa parte. Tá, é verdade. E o que eu vou falar agora é a palavra do Josué Gonçalves, que é o pai do Douglas Gonçalves, que o dono de Scope, pá. Que o que ele falou é tipo, que a gente vai passar por momentos difíceis e tudo, mas isso é tipo um treinamento de Deus. Mas porque mesmo assim ele vai estar com a gente o tempo todo. E que, por exemplo, ele falou um versículo aqui que eu gostei muito, que foi Romanos 8,14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses sim são os filhos de Deus. Então, resumindo, tipo, se você, tá ligado, dá todas as suas preocupações, dispensa tudo nos braços de Deus, sabe? Ele já te considera como filho. Você é filho dele em todo momento. E por isso que, tipo, mesmo quando a gente tá ligado, abalado, passando por coisas difíceis, ele ainda vai estar com a gente. E, tipo, uma coisa que eu levei bastante pra vida de Scope foi, tipo, não desista, tá ligado? Porque quando a gente tá sofrendo assim, a gente, pô, pensa, nossa, será que ele tá me vendo? Será que isso é real? Sabe? Mas depois disso eu tive certeza disso na minha vida. E o que ele, em geral, o que eu aprendi disso, que, tipo, Deus vai nos treinar, mas com um propósito. Com o propósito de nos fazer mais fortes e mais maturos. Bom, nessa pregação ele fala sobre transformação. Ele acabou de falar, Deus vai nos treinar. E esse treinamento não vai ser qualquer treinamento, a gente vai passar por dificuldades para melhorar. Porque são as provas que fazem a gente melhor, que fazem a gente evoluir. São os obstáculos que fazem a gente pular mais alto. Enfim. E a gente tem que ter maturidade pra, saber lidar com essas coisas, entendeu? Não é qualquer provinha, qualquer provação, qualquer obstáculo, nós ficamos falar, ai, nossa, Deus, meu Deus do céu, Senhor, Deus, ele vai por obstáculos nos nossos caminhos. E, não é qualquer provação que a gente pode desanimar, entendeu? Não é qualquer prova que a gente pode desanimar, entendeu? Tipo, não é qualquer coisinha que a gente vai desanimar, que a gente perde a nossa fé. Porque aí prova pra gente que a gente não tá com a fé em Deus, que a gente não tá firmado, que a gente não tá com a estrutura. Porque até Jesus foi tentado. Até Jesus passou por provas, até Jesus passou por obstáculos, então a gente vai passar. E a gente tem que ter maturidade para saber vencer os obstáculos, para poder passar, mas com calma e com razão, e ter certeza que Deus tá com a gente. O Josué Gonçalves, né, ele foi o primeiro a pregar e tal, e já começou falando o bagulho da hora, né, que aí já deu para entender que na conferência ia falar sobre maturidade, que foi a persistir, porque igual o Tarso falou aqui da frase lá, se você quer ter maturidade, você vai sofrer, mano. Não tem como você alcançar sem ser retirado nada de você, sem você ser desgastado e sem você querer também. Porque da mesma maneira que eu falei lá que o conhecimento é por amor, não quer dizer que vai ser por amor que você não vai ter dificuldade, entendeu? Então por exemplo, o pessoal que tá lá sofrendo no Oriente Médio, eles estão tentando buscar conhecimento, estão tentando melhorar na Bíblia, só que eles são perseguidos. E aí, com essa perseguição, eles vão se tornar maduros. Mas eu não tô falando, nossa, muito bom e tal. Eu tô falando que vai acontecer, mano, porque esse mundo aqui não é nosso, é... Comercial! Comércio! É certeza que ele vai voltar. O mundão aí que a gente vê, né, já é do maligno. Então, a gente precisa entender, porque não vai ser fácil. Então, pra gente conquistar a maturidade e tal, a gente vai sofrer provações e tentações. E uma coisa que eu queria falar, que tipo, foi uma junção do que o Luciano Subirá disse, como que o Josué também disse, que foi que tipo, o Luciano Subirá disse que os pais estão mimando muitos filhos, sabe, que não tem dado a devida maturidade. E o Josué Gonçalves disse uma frase que foi muito da hora, que me impactou bastante, que foi: alegria não produz maturidade, mas quem produz maturidade é a dor. Então isso quer dizer que, tipo, por exemplo, a gente não vai conseguir maturidade com, sei lá, tudo alegrinho assim, segurando na nossa mão. A gente vai, tipo, Deus vai botar a gente à prova, Deus vai botar a gente no deserto pra superar as dores, superar as tentações. E a gente ficar mais maduro assim no final. Bom, a conferência foi basicamente isso, mas teve muito mais outras pregações, teve várias sessões. A parte do louvor
Vê lá no de outro mundo. YouTube de Jesus Cop. Tá aí o que tem link tudo. aí embaixo na descrição. Caçamba, tiozão! Então, teve lá, e aí teve vários louvores. Alessandro Vilas Boas, Irmã da Morada, o bagulho foi show. Foi da hora. E é isso, meu, da próxima vez, vai ter no próximo ano, procura estar lá, porque o negócio é... E vai ter vários agora, como a gente recebeu a notícia, e aí vocês vão ver aí no Instagram do Jesus Cop, vão ter outros e tal. E também eu quero falar igual do final do vídeo lá, a conferência acabou, mas a nossa vida não. Então, continue aí. Quem foi na conferência, que tá vendo aí, que acho que tá vendo. Então, a conferência acabou, a nossa vida não. Então, ainda tem muita coisa pra fazer. Porque daqui a pouco volta e tem... A sua briga a sua missão aqui é, mano, você conseguir várias recompensas e algas pra Deus. É só isso que você tem que fazer. Então, bom, é na isso. frente. Persevera aí e continue em Deus. É isso. Seja compartilha aí pra gente ajudar nós. Dê like aí. E em vez de compartilhar os vídeos do Felipe Neto, compartilha. Siga nas férias que a gente vai começar a fazer umas maratonas tipo de... Agora é um vídeo por semana, certo? Agora a gente vai dar uma acelerada no processo e vamos fazer 2 por semana, entendeu? A gente vai definir os dias ainda, só que... Não, vai ter vídeo aí, a gente vai postar 2 vídeos por semana e é isso férias. aí, o canal vai começar a produzir A gente mais. vai querer começar a crescer, espalhar. Mais conteúdo. Vai ter coisas novas, vai ter, ó, grafite. Grafite vai sair, aí daqui a pouco um vídeo. Pista de skate. Não, só ele gosta. Mano, ele quer muito ir pra pista. Nossa, não. E é isso. Meu Deus. E é isso, agora a gente criou nosso Instagram, então já segue lá, vou deixar aqui Tá na aqui tela. na tela, Tá na arroba tela. crentes underline e underline o underline resto. Isso aí. E é isso aí, valeu gente. Falou. Boa semana.